Boa noite, Japão. Bom dia, Brasil. É uma honra e um privilégio grande de estar aqui novamente, pregando a palavra do Senhor. E eu quero trazer uma palavra de fortalecimento para você e para mim, nesta noite. Quero pedir, que vocês me acompanhem no livro de Mateus, capítulo 15, do versículo 21 ao 28. Amém? Acompanha comigo, estarei lendo, E logo em seguida nós iremos orar para que Deus venha ministrar o nosso coração. Amém? A palavra diz assim: partindo dali, Jesus seguiu a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, vindo daquelas redondezas, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Contudo, ele não respondeu. Seus discípulos aproximaram dele e rogaram-lhe: mandem embora, porque vem gritando atrás de nós. E ele lhe respondeu: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela veio e, prostrando-se diante dele, disse: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu: não é justo tomar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorrinhos? E ao que ela disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos que comem das migalhas que caem da mesa do dono. Então Jesus respondeu: mulher, grande é a tua fé, seja feita a ti como queres. E desde aquela hora sua filha ficou boa. Vamos orar? Senhor nosso Deus Pai, nós queremos te louvar, Senhor, nesta noite. Queremos te pedir no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que o Senhor vai falar conosco através da sua palavra. Deus, me usa com temor e tremor, Senhor, para que essa palavra, Deus, possa edificar a tua igreja e também chegar aos lares, Senhor, onde é necessário, Deus, restaurar. Ó Deus, que através dessa palavra vidas vêm ser alcançadas para o teu reino, para a honra e glória do seu santo nome, que a tua glória possa florescer, Senhor, nesses lares, Senhor, nessas vidas, Deus, que não conhecem a ti. Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe esse canal, Deus, que o ministério de Jesus possa crescer, Senhor, a cada dia, Deus, que essa mensagem possa ser levada para os quatro cantos do fim da terra, Deus, que essa mensagem possa ir em outras nações, que as pessoas possam ouvir, Senhor, e entender aquilo que o Senhor quer falar. Por isso, Deus, abre os seus ouvidos, Senhor, tira toda a cegueira espiritual, tira toda a cegueira, Senhor, visionária. Ó Deus, que eles possam ouvir a tua mensagem, Deus, e crer no único Salvador de suas vidas, que é Jesus Cristo, seu Filho pródigo, Deus, seu Filho primogênito. Ó Deus, que ele possa estar, Senhor, diante de ti, Deus, renunciando aos seus pecados, Deus, renunciando às coisas desse mundo, mas que a tua palavra seja, Deus, engrandecida e agradecida por todos nós, no nome de Jesus. Te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém? Então aqui conta a história de uma mulher de Cananeia. O texto é bíblico, básico, é Mateus, capítulo 15, do 21 ao 28. Então diz assim, em Marcos, vamos abrir Marcos, capítulo 7, no livro de Marcos, depois de Mateus, capítulo 7, versículo 24, capítulo 7, versículo 4.
Vamos ler primeiro. Diz assim: quando volto do mercado, não comem sem antes de se purificar, e receberam muitas outras coisas para observar, como a lavagem de copos, de rajas, de vasos e de bronze. Lemos que Jesus retirou-se para as partes de Tiro e Sidom, a fim de descansar de seu extenuante trabalho. Entretanto, ele não pôde esconder-se, pois uma mulher insistente, gentílica, abordou pedindo pela libertação da filha. Essa espetacular história dos evangelhos é o que passaremos a examinar a partir de agora. Então, conta a história de uma mulher que, uma mulher de Canané, que a filha, ela estava enferma. E ela, por aventura, ela foi atrás, de Jesus, Ela queria a cura da filha dela. Então ela simplesmente ela não se importou o que os discípulos de Jesus falavam, Deixa ela para trás, Ela tá gritando, deixa ela para lá. Mas, Deus não se importou com o que eles falaram, mas sim com o que ela dizia, o que ela falava. Então, a primeira atitude da mulher foi extraordinária, Ela buscou a pessoa certa e não se importou com o lugar. Então, ela não estava nem aí, Quem estava falando, quem estava criticando, quem estava barrando. Ela simplesmente buscou o auxílio que ela tanto necessitava. Ela procurou a pessoa certa, que era Jesus. Então, Jesus não estava em Jerusalém, nem no templo, mas em uma área lotada de gentios e incrédulos. Nos lugares desprezíveis podemos encontrar pessoas importantes. A questão aqui não é o lugar, mas sim as pessoas. Então, Jesus era importante para ela, porque ela sabia que Jesus podia curar a filha dela, podia fazer um milagre, em relação à saúde da filha dela. A preocupação dela maior não era o que as pessoas diziam sobre ela, ou, sobre o problema dela, mas sim a preocupação dela era encontrar Jesus e levar aquilo que estava dentro dela, assim, pode dizer, ela estava preocupada, porque ela não queria que a filha dela sofresse, continuasse a sofrer com a enfermidade, mas ela queria ver a filha dela curada, e ela sabia que Jesus tinha poder para curar, porque ele fazia curas e milagres. Então, às vezes nós iremos encontrar pessoas importantes no meio de pessoas arrogantes, pessoas gananciosas, ambiciosas, pessoas egocêntricas. Então, você vai encontrar pessoas boas ali no seu convívio, talvez no seu trabalho, às vezes dentro do seu grupo de amigos, às vezes no grupo familiar, família. Então você vai encontrar pessoas que vai agir de forma boa, pessoas íntegras, pessoas dignas, pessoas que valorizam o próximo, que auxilia, que ajuda, que estende a mão, que faz o bem, Então, mesmo a gente estando no meio de pessoas, lugares assim desprezíveis, lugares onde a gente convive, tem pessoas que têm temperamento assim múltiplo, Às vezes a pessoa tem duas personalidades ao mesmo tempo, age de forma
é brusca, é ogro, né? Então, tem pessoas assim, pessoas que são inconstantes, né? São inconvenientes, são pessoas assim que nada tá bom, tudo critica, tudo fala, e leva para um, e leva para outro, e levanta calúnias, fala falso testemunho, né? Falam coisas assim que às vezes nem é verdade, né? E estão falando. E devemos, né, buscar a pessoa certa no lugar certo. Muitos procuram a igreja pelos motivos errados. Buscam para ver e ouvir pessoas influentes como cantores, pregadores ou profetas. Porém, o nosso foco deve ser Jesus Cristo, né? Existe muitas pessoas que se apegam em pessoas assim, como cantor, como pastor, como profeta, se apegam nisso. Mas o nosso foco não é pessoas, né? O nosso foco é Jesus. Nós temos que olhar para Jesus. Por quê? Porque ele é o único santo que passou nessa terra, como diz a sua palavra, viveu como homem e não teve pecado nenhum, né? Ele não é homem que minta, né? Ele é homem que viveu, né? Santidade. Ele viveu santidade nessa terra. Ele é o único perfeito que viveu nessa terra, que não cometeu nenhum tipo de pecado. E o homem, literalmente falando, o homem é falho, o homem é pecador, né? Se a gente olhar, ficar olhando para as falhas dos nossos irmãos, ficar olhando para as falhas das pessoas, a gente não vive dentro da igreja, né? A igreja somos nós, né? Nós somos a igreja. Nós que fazemos ali a nossa comunhão com os nossos irmãos em Cristo Jesus. Então, nós temos que buscar pessoas que realmente são confiáveis. Não é para qualquer pessoa que você vai sair falando dos seus problemas, da sua intimidade, né? Quando tem pessoas que estão passando por problemas, às vezes emocionais, às vezes é problema na família, às vezes é problema conjugal, problema com os filhos, né? Problema no trabalho. Nós devemos procurar pessoas que realmente se importam conosco, que nos ajuda, que nos aconselha, né? Hoje em dia, não são todas as pessoas que você tem essa condição de procurar, de falar, de se abrir, né? Por quê? Porque o mundo é mau, né? E as pessoas são más. A palavra de Deus diz que o nosso coração é inclinado para a maldade, né? Existem muitas pessoas que se fazem de boazinha e quando você vai ver, a pessoa é uma cobra, né? E a gente tem que tomar cuidado, vigiar. A Bíblia fala que nós devemos orar e vigiar em relação a isto. Então, o nosso foco não são pessoas, não são as coisas desse mundo, não são as coisas materiais, mas sim, somente Jesus Cristo. E ela, a primeira atitude dela foi extraordinária, porque ela procurou Jesus Cristo, né? Ela procurou a ajuda de Jesus. Ela foi até ele. Amém? A segunda atitude foi que ela entendeu a lei do reconhecimento, né? A mulher clamou: Senhor, filho de Davi, né? Vamos acompanhar aqui, ó. Capítulo 22.
ela fala: Senhor, filho de Davi. Ela reconhecendo Jesus como Senhor e Messias. Ela reconheceu quem era Jesus, o que ele poderia fazer, né? O nosso reconhecimento de autoridade, soberania deve estar sobre Jesus e devemos considerar sua orientação dada através dos seus servos, homens e mulheres de Deus. Os nossos ouvidos devem estar atentos à voz de Deus e não à voz do ímpio. Então, você é um cristão, você vai pedir conselho para ímpio? Muitas vezes o conselho do ímpio não é um conselho bom, né? Você precisa de resolver uma situação e às vezes essa situação, um exemplo, tá, irmãos? Um exemplo, você precisa resolver essa situação e, e ao invés de você procurar uma pessoa que é cristã, uma pessoa que é serva de Deus, que tem exemplo de vida, né? Que é uma mulher de Deus, é uma mulher que tem conexão com Deus, né? E você, em vez de você procurar uma pessoa certa, você vai lá e procura uma pessoa errada, né? Que muitas vezes o conselho do ímpio, ele não quer ver você bem, às vezes ele não quer você conquistando seu espaço, né? Muitas vezes ele não quer ver suas conquistas, então ele vai lá e te dá um determinado conselho. E muitas vezes a pessoa entra em fria. Só que ela não, ela entendeu que Jesus era soberano, né? Ele tinha, ele é soberano em toda e qualquer situação. Então nós temos que prestar atenção na voz de Deus, o que Deus quer falar conosco. Muitas vezes nós pegamos a palavra de Deus, lemos, né, e nós procuramos entender o que Deus quer falar conosco. A própria palavra diz que Deus nos revela aquilo que Ele quer falar conosco. Então, que eu e você possamos estarmos com os ouvidos atentos à palavra do Senhor. Aquilo que Deus quer para a minha vida, para a sua vida. Então, nós devemos reconhecer que Jesus é o único Salvador das nossas vidas, é o único que devemos estar atento à voz, né? Nós precisamos estar focado na direção do Senhor. Então, muitas vezes passaremos por problemas, passaremos, né, por tribulações, por adversidade, e muitas vezes, irmão, a gente vai se pegar sozinho, né? Muitas vezes você vai se calar, você vai falar: para quem que eu vou falar isso, né? É para Deus, irmão. Você tem que se ajoelhar, se derramar para Deus. Você vai se derramar para quem? Para homens que são falhos? Então, muitas vezes a gente vai se apegar mais em Deus, né? Isso não quer dizer que você não pode procurar uma pessoa cristã, mas uma pessoa resolvida, uma pessoa que ela está disposta a te ajudar, né? Porque nem muitos também gostam de ajudar, nem muitos estão dispostos a ouvir o problema do outro, né? E sim, né? Além de ouvir, ainda muitos criticam. Então a gente tem que tomar cuidado. E ela foi muito sábia na atitude dela. Ela não tinha ninguém ali que ela podia confiar. A confiança dela não foi em homens, né? Quando eu falo em homens, no geral, pessoas. Então ela não tinha ninguém ali que podia estender a mão para ela, né?
A maioria estavam contra, a maioria estavam falando mal, a maioria estavam criticando, né, o desejo dela, que era ver a cura da filha dela. Então ela foi sábia, né? Ela procurou quem? Jesus Cristo. E muitas vezes, irmãos, a gente tem que procurar o nosso Deus. Muitas vezes nós, dependendo da situação que vivamos, nós devemos procurar somente Jesus Cristo, para que Ele possa ouvir a nossa oração, os nossos problemas, e que Ele possa intermediar, né? Ele possa resolver, solucionar para nós. Mas a partir do momento que você busca a Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Terceiro, ela teve foco. A mulher cananeia vivia em uma área problemática e certamente lidava com os outros problemas, porém priorizava a libertação da filha. Então, aonde ela vivia, né, não era um lugar bom, né? Acompanha aí. Contudo, ele não respondeu. Seus discípulos aproximaram dele e rogaram, mandando ela embora, porque vem gritando atrás de nós. Então, talvez o lugar onde ela vivia não era ideal dela confiar, né? Mas ela teve foco. Qual é o foco dela? Jesus. Assim como nós devemos focar em Jesus. O nosso foco não é pessoas, não são as coisas desse mundo, não são o que o mundo oferece, mas sim somente Jesus. O nosso foco é viver somente para Jesus, né? Viver em obediência, né? Obedecer a sua palavra e viver os seus mandamentos, né? Obedecer os seus mandamentos. Obedecer a palavra e seus mandamentos. Então, é você ter uma vida com Deus, é uma vida debaixo da poderosa mão do Senhor. É você estar em obediência com Ele, né? Não você tentar resolver com as suas próprias forças. Ela não tinha como fazer isso. Talvez ela não tinha condições financeiras de levar a filha ao médico. Ou talvez ela levou, a Bíblia não relata que ela levou a filha ao médico. Mas talvez ela não tinha condições financeiras. Talvez ela não tinha dinheiro para levar a filha no médico, né? Mas ela sabia que tinha alguém, né? Alguém maior que poderia fazer algo por ela, que era Jesus Cristo. Então ela tinha foco. E o que nós aprendemos aqui, irmãs e irmãos? Termos focos em Jesus Cristo. O nosso foco é Ele. Então nós temos que estar ligado a Ele. A palavra de Deus diz que tudo que está ligado à terra está ligado no céu. E o que está ligado no céu está ligado na terra. Mas a partir do momento que você sai da presença do Senhor, as coisas da terrena se desligam do céu e as coisas do céu se desligam da terra. Então, mas a partir do momento que você tá na presença do Senhor e você tá ali, você obedecendo, né, se derramando aos pés do Senhor, né, obedecendo a sua palavra e seus mandamentos, tudo que é ligado na terra é ligado no céu. E tudo que é ligado no céu é ligado na terra. Então você tem o quê? Um relacionamento com Deus. Você tem um relacionamento com Jesus. Então, essa era a questão. Ela sabia que Jesus poderia ajudá-la, né? Talvez ela estava numa condição que ninguém poderia ajudar ela. Talvez as pessoas ficavam criticando até, né, o que se passava, o que ela estava se passando com ela.
Então ela, dentro dela, ela tinha um desejo grande de ver o quê? A filha curada, porque ela não queria perder a filha dela. Ela não queria que a filha dela morresse. Amém? Então, aqui, né, no versículo 24, eles respondeu: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, ela teve também discernimento espiritual e encarou a realidade da vida. Né? Ela discerniu que a filha tinha problemas espirituais e ainda diagnosticou a gravidade, usar uma palavra, miseravelmente. Ela reconheceu em Jesus autoridade para libertar sua filha e teve fé. Então ela sabia que o que a filha dela tinha era problema espiritual, né? Era perturbada, era uma pessoa que não tinha paz, né? Ela não tinha paz com nada. E muitas vezes, irmãos, passamos por esse processo quando estamos fora da presença do Senhor. Muitas vezes somos perseguidos espiritualmente, né? Muitas vezes as pessoas se envolvem com religiões, né? Que não diz a respeito a Deus, mas sim outros deuses, que muitas vezes se torna demoníaco e acaba trazendo isso para a vida da pessoa. A palavra de Deus diz que o que nós somos, né? Nós pais, o que nós somos, nós somos espelhos para os nossos filhos. Então, às vezes, pessoas se envolvem em certas religiões que talvez aquilo venha afetar na vida do seu filho. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com que tipo de religião você está tomando. Porque eu lembro que minha mãe já, foi assim de várias religiões e tudo aquilo me afetou a mim, né? Afetou a minha vida, né? Eu era uma pessoa, antes de vir para Cristo, eu era uma pessoa perturbada, uma pessoa que eu não tinha paz interiormente, eu não conseguia nem ter relacionamento com as pessoas. Eu era uma pessoa brigona, eu era uma pessoa complicada, né? Eu não conseguia fazer amizade, né? Eu tinha problema espiritual, né? Essas coisas me perseguiam. Quando eu vim para Cristo, tudo isso se passou, né? Deus perdoou os meus pecados, porque eu reconheci que eu era pecadora. Eu reconheci que que eu era falha. Eu não, na época que eu não era cristã, eu pensava que eu era muito perfeccionista. Eu só via falha nas pessoas, mas eu não conseguia me enxergar. A partir do momento quando eu vim para Cristo, que eu comecei a me ver quem eu era, como eu era, foi ali que Deus começou a me libertar, né, de toda a perseguição espiritual. Por quê? Porque através, né, da minha mãe, por ela se envolver religiões que muitas vezes não condizia a Deus, né? Mas, né, muitas vezes era demoníaco e acabava espelhando em mim, né, me atingindo, né? Então, eu era uma pessoa que eu tinha dificuldade de fazer amizade, eu tinha dificuldade de conversar com as pessoas, eu tinha dificuldade de me relacionar. Então, tudo isso, né, causou assim
um, um fardo para mim, né? Quando eu vim para Jesus, que eu fui alcançada, Deus me libertou. Sabe, quando eu falo que eu já fui uma mulher barraqueira, uma mulher brigona, uma mulher que xingava, sabe, falava palavrões, falavam palavras, né, top, né, hoje em dia, quando eu vejo uma mulher xingando, uma mulher do mundo falando, eu me envergonho. Nossa, eu era assim. Às vezes, talvez, eu era até pior do que essa pessoa, né? Meu Deus, que vergonha. Por quê? Porque uma mulher que fala palavrão, né? Isso transmite o quê? Sou o quê? Vulgarismo, uma mulher vulgar, né? Uma mulher que, né, não tem educação, né? Não tem respeito. E nós, como cristãos, nós temos que fazer diferença na vida das pessoas. Eu me sinto envergonhado quando uma pessoa começa a falar, né? Eu já até corto a pessoa, falo, vou trazer sabão para lavar sua boca, porque você tá demais, né? Por favor, né? Menos, né? Por quê? Porque isso me incomoda, gente. Porque isso me deixa envergonhada. Nossa, eu era, era assim, né? Às vezes até pior, né? E, e quando você vem para Cristo, a sua vida muda, né? Você tem uma transformação de vida. O evangelho genuíno, ele veio para transformar a sua vida. Ele vem para transformar você, o seu coração, né? Coisas velhas se passaram, coisas novas. Deus vem te dar uma vida de abundância, uma vida na presença dele, uma vida nova, né? O seu jeito de falar, o seu jeito de agir, o seu jeito de tratar, de ver, né? De andar, muda tudo, entende? Então, essas coisas do mundo se acabam. Deus passa uma borracha em cima dos seus pecados, né? A palavra de Deus diz que Deus pagou um alto preço na cruz do Calvário por morrer por amor a mim e a você. A palavra dele diz que ele nos amou primeiro. Independente do que você seja hoje, do que você esteja vivendo, saiba que Jesus te ama e Jesus quer te alcançar, né? Amém? Então ela teve o discernimento espiritual e ela encarou a realidade da vida. Ela sabia que aquilo ali estava prejudicando a filha dela. Então ela teve, né? Ela reconheceu que Jesus era a única pessoa que tinha autoridade para libertar a filha dela daquela situação, né? Me acompanhe aqui no versículo 25. Então ela veio, prostrando diante dele, e disse: Senhor, socorre. Ela reconheceu que ela precisava, a necessidade de Jesus socorrer ela. Então, foi resistente a toda oposição. Ela não se importou com o que as pessoas estavam falando. E muitas vezes nós devemos se importar com o que as pessoas falam, o que as pessoas criticam, porque essas coisas não levam a nada. Pelo contrário, só te machuca. Então, você não tem que dar ouvido a opiniões, né? Opiniões das pessoas. Você tem que ouvir somente a Jesus. A mulher grita: tem misericórdia de mim, mas não há resposta. Mesmo assim, ela continua gritando. Então os discípulos pedem ao mestre que a despeça, mas Jesus, a princípio, parece não dar muita importância ao pedido da mulher. Há 3 tipos de oposição aqui: o silêncio, a resposta inesperada de Jesus e a pressão dos discípulos. Mesmo assim, a mulher não se convence, mas convence com as próprias palavras, dizendo:
mas também os cachorrinhos comem das migalhas que cai da mesa dos seus senhores. O que ela quer dizer aqui? Que, né, independente, né, do que estava acontecendo, né, não é justo tomar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorrinhos. Então, independente do que ela estava vivendo, mesmo Jesus não tendo respondido a ela a princípio, ele foi em silêncio. Depois veio a resposta dele inesperada e a pressão dos discípulos. Independente disto, ela não parou nem um minuto de gritar, né? Gritar na frente da oposição. Ela não se importou pela toda a oposição que tinha ali, né? As coisas contrárias, as respostas contrárias, né? As pessoas criticando, as pessoas murmurando, as pessoas falando, e isso e aquilo. Enquanto ela não parava de persistir, né? Enquanto ela não parava, ela não sossegou. Então, Jesus respondeu ela, né? Também ela teve capacidade de perceber a hora de ter acesso e ao lugar especial. Jesus dá a senha, não fala diretamente com ela, mas fala sobre ela com os discípulos. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, né? Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ele sabia, né, que ela era uma ovelha. Ele sabia, ele conhecia o coração dela. E ele sabia que ela confiava nele. Ele já sabia, porque a palavra de Deus fala que antes de nós pensarmos e de nós falarmos, ele já sabe o que nós iremos falar e o que nós estamos pensando. Por quê? Porque ele conhece o coração do homem. Ele conhece o nosso coração e ele sabe quem somos nós. Entende? Então, porém, enquanto Jesus conversava a respeito dela, a mulher aproveitou a oportunidade e chegou para falar sobre o seu problema. Então, ela teve sabedoria. A primeira oportunidade que ela teve de conversar com Jesus, ela chegou e já derramou sobre ele o que estava passando, o que ele poderia fazer por ela, pela filha, porque ela sabia o que a filha que estava passando era algo espiritual e era além, né, além além da possibilidade dela. Então, ela teve a capacidade de discernir também o que ouviu, né? A mulher discerne milimetricamente. Os discípulos não têm poder para resolver o seu problema, mas pode impedir a vitória dela. Jesus não está dizendo que nada faria por ela, apenas ressalta uma prioridade. O fato de Jesus declarar que não é bom não quer dizer que ele não irá atendê-lo, né? Ele sabia do problema dela, ele já sabia tudo que se passava, porque a palavra de Deus diz que ele conhece cada um de nós, ele sabe quem somos, o que passamos, o que fazemos. Ele tem o controle das nossas vidas em todas as áreas, irmãs, né? Ele sabe tudo o que se passa, ele sabe dos mínimos detalhes. A palavra de Deus diz que ele conhece todo o nosso ser, o mais íntimo do nosso ser. Ele sabe tudo o que se passa conosco. Ele conhece cada detalhe de mim, de você. Então, ela teve essa oportunidade, essa capacidade de discernir que, né, o que ela viu, ouviu, ela
sabia que ele ressaltava uma prioridade. Ele sabia que para ela era muito importante ele curar a filha dela. Então, essa expressão que ele usa, declarar, não é bom não dizer que ele não irá atendê-lo, né? Que os discípulos não queriam que ele, né, fizesse o milagre acontecer, a cura, trazer a cura, né? Só pelo fato dela estar gritando, né? Porque ela estava desesperada, né? Ela queria ver a filha dela bem, ela queria ver a filha dela de volta, né? Porque ela sabia que aquele problema espiritual que estava rondando sobre a filha dela poderia levar até a óbito, né? E muitas vezes, irmãos, são coisas assim que pessoas má fazem pelas outras, macumba, feitiçaria, né? Pessoas invejosas que têm inveja, né? Às vezes de você, às vezes, né, do que você é, às vezes o que você tem, né? A pessoa ela sente uma inveja tão grande que ela acaba levando seu nome para a boca do sapo. Ela faz trabalhos, né, de macumba, leva lá nos lugares lá que, né, faz oferenda, né, faz feitiçaria, isso. Mas se você é um filho de Deus, nada disso pega em você. Por quê? Porque Deus está no controle de tudo e de todas as coisas, e principalmente da sua vida, porque Ele cuida de mim e de você nos mínimos detalhes. Então essa mulher, ela teve capacidade de ver e ouvir aquilo que Jesus estava falando naquele momento, né? A segunda parte diz assim: atitudes fundamentais da mulher para receber um milagre. Então chegou ela e o adorou, né? Ela reconheceu que ele era santo, que ele era Deus, que ele era o Messias, que ela que ele era, né, o próprio Deus que estava ali e tinha como ajudar ela. A mulher não reclamou dos discípulos, nem do silêncio de Jesus, nem da forma que ele falou com ela, mas o adorou como Deus. Então ela não se importou com o que as pessoas estavam falando, o que as pessoas estavam criticando, né, com a oposição. Ela não se importou, ela não murmurou nenhum segundo. Ao contrário, ela só adorava, ela só reconhecia ele como Deus, como o único e salvador da sua vida. E ela sabia que ele poderia curar a filha dela. Então, dizendo ao Senhor, com essa declaração, a mulher reconhece a autoridade de Jesus e ela não tratou de você. Ao dizer Senhor, ela ressaltou a sua pequenez diante da soberania e majestade daquele que tudo pode. Então, ela tratou ele como Senhor, não como você, né? Ah, você, Jesus, isso não podemos falar, né? Mas nós devemos tratar ele como Senhor, o único Salvador das nossas vidas. É ele que pode fazer um grande milagre na minha vida e na sua vida, irmãos. Às vezes na saúde, às vezes na área da finança, às vezes na área do casamento, na área do relacionamento com os filhos, né? Na área com a família, com os amigos, no trabalho, ou seja, qualquer situação. Somente Jesus pode ser a nossa força, né? Só Ele pode nos ajudar. E dizendo ao Senhor, com essa declaração, a mulher reconhece a autoridade de Jesus. Ela não tratou de você. Ao dizer Senhor, ela ressaltou a sua pequenez diante da soberania e majestade daquele que tudo pode. Então ela sabia que ele tinha poder para curar a filha dela daquela
perseguição espiritual. Então, ela sabia. E quando ela exclama, tem misericórdia de mim, né? Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Tem misericórdia de mim, Senhor, né? Esse é o clamor de quem busca uma resposta de Deus. Como é extraordinário o poder de comunicação dessa mulher que emitiu uma palavra de fé e logo recebeu Jesus, a bênção, a cura para sua filha. Como ela, aqui no 27, ela fala: ao que ela disse, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do dono. Então Jesus respondeu: mulher, grande é a tua fé, seja feita a ti como queres. E desde aquela hora sua filha ficou boa. Então, ela sabia quem ele era, né? E esse clamor de quem busca uma resposta de Deus, como é extraordinário o poder de comunicação dessa mulher, que emitiu uma palavra de fé e logo recebeu Jesus e a bênção da cura para sua filha. O fator preponderante para o êxito da mulher cananeia foi a fé, pois tudo é possível ao que crê. Marcos 9, 23. A fé traz a resposta da oração, Mateus 21, 22. Agrada a Deus e produz resultado, Hebreus 11, 16. É melhor o remédio contra o medo. Marcos 5, 36. Destrói os ataques de Satanás. Efésios 6, 16. É a arma da nossa vitória. 1 João 5, 4. Conclusão. Podemos aprender grandes lições com o exemplo de fé dessa mulher extraordinária, a qual agiu com determinação e coragem ao enfrentar os obstáculos e reconhecer a soberania de Deus. Por isso ela foi abençoada com a cura da sua filha. Então, nós sabemos que a partir do momento que nós colocamos as nossas vidas diante dos pés de Jesus, os nossos problemas, nossas tribulações, as nossas diversidades, a partir do momento que nós entregamos aos pés de Deus, né? Nós sabemos que Ele pode trazer a nossa vitória, Ele pode fazer o impossível acontecer, como Lucas 1,37 diz: nada é impossível para Deus, tudo é possível para Ele. Então, muitas vezes nós passaremos por tribulações, passaremos por adversidade, passaremos por problemas que aos nossos olhos, humanamente falando, muitas vezes, irmãos, é impossível, né? Humanamente falando. Mas nós sabemos que existe um Deus que tudo pode, há um Deus soberano, onde Ele pode colocar a mão, onde Ele pode fazer o impossível acontecer, um milagre extraordinário. E Ele fez isso na vida dela, porque ela foi confiante, ela confiava em Jesus e ela sabia que Ele podia libertar a filha dela daquele mal. Então, o que eu aprendo aqui, meus irmãos, minhas irmãs, é a minha fé em Jesus Cristo. É a minha confiança em Deus, né? É a minha gratidão, é a minha libertação contra todo o mal. Então, nós passamos muitas vezes por dificuldade em áreas que precisamos ser tratadas. E muitas vezes Deus nos trata, irmãos, né? Para nós reconhecermos a nossa pequenez diante dele, né? Nós somos falhos, somos pecadores, pecamos todos os dias, no falar, no agir, no pensar, no ver, no tratar. E muitas vezes, né, nós temos que nos achegar a Deus, pedir perdão, né, para Ele
E para a pessoa que às vezes magoamos, às vezes, né, maltratamos, né? E nós devemos pedir perdão, porque estamos falhos, né? E essa mulher, ela teve coragem de enfrentar todos os obstáculos que ela teve, né? Que teve oposição, pessoas que criticavam, pessoas que falavam mal, pessoas que estavam se levantando contra ela, talvez levantando falso testemunho, calúnia, né? E ela foi atrás de Jesus, ela não se importou com ninguém, e ela foi e ela resolveu o problema dela, porque Jesus libertou, porque Jesus conhecia o coração dela e sabia a tamanha fé que ela tinha dentro dela. Amém? Que essa palavra venha, irmãos, libertar a mim e você e colocar a nossa vida, né, confiante em um único Deus, que é Jesus Cristo, né, o único Salvador das nossas vidas. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar, Senhor, te agradecer por essa palavra. Obrigado, Jesus, por lermos, Senhor, essa mensagem dessa mulher de Cananéia, Deus. Essa mulher que foi um exemplo para nós, que é um exemplo bíblico, uma mulher guerreira, uma mulher onde teve discernimento espiritual, onde ela colocou, Deus, a força dela, que é em Ti, Jesus, que ela se derramou, ela teve discernimento, Senhor, ela também teve a capacidade de ouvir aquilo, o que o Senhor queria falar. Ela teve discernimento, Senhor, em todo e qualquer momento. Ó Deus, obrigado, Senhor, para que nós possamos praticar essa palavra também em nosso meio. Deus, nos ajuda a ter fé, nos ajuda a cada vez mais nos chegarmos ao Senhor, a contemplar, Senhor, as tuas grandes maravilhas, mas não só por aquilo que o Senhor faz, mas por quem tu és. Ó Deus, a minha oração é que essa mensagem chegue nos lares, Senhor, que as pessoas possam entender aquilo que o Senhor quer falar através da minha vida, que eu possa ser um canal de bênção, que eu possa ser um canal para abençoar os meus irmãos, minhas irmãs, que através da minha vida eu possa ser bênção na vida dos nossos irmãos, Senhor. Ó Deus, na vida dos teus filhos. Por isso, Deus, me ajuda, Deus. Tira toda a vergonha, tira tudo aquilo que impede, Deus, de falar do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia. Renova, Senhor, todo o nosso entendimento. Traga-nos paz, Senhor. Traga uma noite de sono reparador. Nos ajuda, Senhor, a continuar te amando, te adorando, te exaltando, te louvando, né? Levando, Senhor, essas mensagens para os lares, Senhor, onde precisam ser restaurados. Ó Deus, abençoe esse canal, Deus, que o Ministério de Jesus possa crescer, que o Senhor venha trazer pessoas para ouvir a Tua palavra. Ó Deus, que essa mensagem possa ir, né, a mais lugares, Senhor, aonde elas possam ser tocadas por Ti, Senhor. Ó Deus, que elas possam sentir a Tua presença. Por isso, continua me usando como instrumento, Senhor, neste lugar. Me ajuda, Senhor, a ter discernimento espiritual, Deus, como essa mulher teve. Deus, capacidade de continuar falando do Teu amor, da Tua misericórdia, Senhor. Ó Deus, renovando todo o vosso entendimento, Deus. Que o Senhor venha trazer cura espiritual, que o Senhor venha trazer cura física, emocional, Deus. Que o Senhor venha nos fortalecer diante da Tua presença. Ó Deus, que através dessa mensagem, Deus, o Senhor venha alcançar vidas para o Teu reino, para a Tua glória, Deus. Ó Deus, que o Senhor possa alcançar pessoas que não conhecem o Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa levar essa mensagem, Deus, para os quatro fins da terra, Deus. Que o Senhor possa levar essa mensagem em outros lugares, em outras nações.
E eu te louvo, Senhor, eu te agradeço por tudo. No nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. É uma honra estar aqui ministrando essa palavra. Espero que essa palavra venha tocar no seu coração, que através do evangelho genuíno você possa ser abençoado, né? Não só em uma área, em todas as áreas. E continua aqui no meu canal assistindo, irmãos. Uma vez por semana estarei liberando, né, uma mensagem edificante para a sua vida e para a minha vida, né? Eu gostaria de fazer um pedido a vocês, né? Se inscreverem no meu canal, Maristela Yoshihara, né? Dá um joinha, né? E também toca no sininho de notificações, né? Vai lá, clica lá em todas para você estar recebendo um vídeo por semana, né? E eu desejo, né, uma boa noite para quem está aqui no Japão e um bom dia no Brasil, né? Uma boa tarde, né? Não sei a qual momento que você vai estar vendo esse vídeo, mas que Deus possa falar grandiosamente com você. Amém? Fica na paz, um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!